Bata um papo a partir de agora com Ronei Costa Martins Silva, que gentilmente mais uma vez participa do nosso Farol e vem trazendo essa visão, essa alteração que deve ter também afetado arquitetos e urbanistas. Ronei, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso Farol de Limeira. Olá, Beto. Alegria participar com vocês do Farol de Limeira. Sem dúvida, este é um tema instigante e, inclusive, Beto, tem motivado a produção de artigos científicos na área da arquitetura pós-pandemia. Nós não podemos falar ainda pós-pandemia, né? Na arquitetura influenciada por este evento extraordinário que aconteceu na história da humanidade, né? Nós temos algumas imagens que nós vamos exibir aí ao longo do nosso bate-papo. Vou pedir até para Mel, a nossa produtora aqui no estúdio, ela vai inserindo essas imagens ao longo das suas explicações. Meu caro Ronei, fique à vontade. Legal. Beto, são dois aspectos que vale a pena citar. O primeiro é a alteração da dinâmica de projeto de arquitetura para espaços públicos. E o segundo aspecto, a alteração da dinâmica do projeto de arquitetura para espaços privados, para espaços particulares, residências, por exemplo. Com relação ao espaço público, eu andei fazendo diversas pesquisas por ocasião de um projeto que eu desenvolvi para o estado de Minas Gerais. Fui convidado para fazer o projeto de uma escola pública, uma escola grande para alunos em Minas, a convite de uma construtora de Minas Gerais chamada Penha, uma construtora de Belo Horizonte. E neste projeto, Beto, nós pudemos trabalhar com elementos que atendem às necessidades desta nova realidade que estamos submetidos. Quais são eles? O primeiro deles, Beto, é abusar da ventilação cruzada. O que é isso? Significa dizer que as salas de aula precisam ter janelas em paredes opostas. Duas janelas, uma de cada lado da parede, em paredes opostas, para que isto possa proporcionar um fluxo de ventilação natural cruzando o ambiente. O nome disso é ventilação cruzada. Isso é fundamental para que o ar interno seja renovado para o ar externo. Nós sabemos bem que ambientes confinados são propícios à proliferação do vírus, não é? Da Covid. Portanto, este é um aspecto determinante. Todos os espaços internos devem ser dotados de ventilação cruzada. O outro aspecto, associado a este, é o efeito chaminé. Nós sabemos que o ar quente ele sobe, porque ele é menos denso. É o princípio de funcionamento de um balão de ar quente. As janelas precisam estar no alto, não é? Porque isto proporcionará um efeito sifão. O ar quente sobe, leva o vírus para o alto e puxa o ar frio que está embaixo. Nós trabalhamos com este fenômeno ao posicionar janelas no alto, mais próximo da laje da casa. Isto também ajuda no aspecto da contenção da proliferação do vírus. Um outro aspecto fundamental, Beto, para os espaços públicos é a utilização do convívio em meio externo. Evitar ao máximo convívios em espaços confinados. Por exemplo, neste projeto para a escola de Minas, em vez de fazer um teatro fechado, com 4 paredes, eu propus um teatro de arena, em meio aberto, para que as crianças possam fazer suas apresentações artísticas, musicais, dança, espaço aberto, para que isto possa proporcionar uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição para que as crianças possam conviver no espaço, não é? Então, abusar dos espaços abertos é uma outra determinante para os projetos de arquitetura para espaços públicos. Há uma questão, Beto, que agora eu quero migrar para o espaço privado, o espaço particular, residências. Eu fui convidado para fazer um projeto de uma residência em Campinas e olha que coisa curiosa, Beto. Houve a oportunidade de oferecer aos clientes uma solução do ponto de vista da salubridade, da higiene e do cuidado com a contaminação, que consiste em fazer na entrada da casa um vestíbulo, que era muito comum nas residências dos séculos passados, não é? Nesse vestíbulo, o proprietário e os convidados são convidados a retirar os sapatos, não é? E deixar o sapato na entrada da casa. Porque nós sabemos que esta é uma questão também delicada, não é? Que não só pode trazer a questão do vírus, como também de outros agentes contaminantes.
E os proprietários aceitaram, acataram a ideia. Então, na entrada principal da residência, nós teremos um espaço destinado para os sapatos. E o proprietário, inclusive, vai deixar alguns sapatos internos, de vários tamanhos, para que os convidados se sintam acolhidos, para não entrar na residência meramente descalço, por exemplo. Este é um outro aspecto que é interessante para as novas residências após esse período de pandemia. O vestíbulo também serviria, por exemplo, para retirar uma roupa que você vem de fora, deixar ali, próximo da lavanderia, e entrar na casa de forma a não levar o vírus para dentro de casa. Este é um outro aspecto que, para a construção, a arquitetura de residências particular, também tem chamado a minha atenção neste período. Uma coisa é fato, Beto. A pandemia alterou o modo de se fazer arquitetura, sem dúvida. Ney, tá, agora você, além de profissional da área, você é um estudioso da vida também, é claro, gosto muito das suas análises. Onde é que a gente pode identificar o que é sensato, né, nessas mudanças e onde há exagero também, Ronei? Por exemplo, acompanhando uma entrevista na semana passada de um famoso médico infectologista, ele falou, olha, algumas coisas já foram comprovadas. Por exemplo, a contaminação por pegar objetos ou produto, aquilo que nos supermercados lá atrás a gente tinha como algo abominável, ficou comprovado que a transmissão da Covid não se dá por pegar as coisas. Ainda há muita coisa para a gente saber desse vírus, não é não, Ronei? Sem dúvida, Beto, sem dúvida. Pode ser que essa questão do vestíbulo na frente seja uma paranoia. Pode ser, não é? Por os clientes, nesse caso, eles gostaram da ideia porque essa coisa de entrar com o sapato sujo dentro de casa nunca foi algo que agradou a eles, não é? Mas pode ser. Eu acredito que você tem razão, sim. Tem muita coisa ainda que não é provada e muita coisa que pode ser um exagero de nossa parte. Não é? Essa questão de pegar alimento, tocar nas coisas, sem dúvida, não é? Hoje, enquanto não se prove o contrário, é máscara e higienização das mãos, não é? E distanciamento social, não é? São esses três elementos que podem nos ajudar. Tem um quarto principal, né, Beto? Vacina. Sim, não é? Sim. São estes 4 elementos que são determinantes. E você... Eu diria para você... Pois não, Beto? Não, é que você está me lembrando, antes que eu esqueça, você, com essa história do vestíbulo, você está me lembrando, a antiga sede do nosso clube, você se lembra, ou deve se lembrar, ou talvez se lembre, a antiga sede do nosso clube ficava no centro da cidade, onde hoje é uma loja de departamentos. E nessa sede do nosso clube, havia, logo entrando na sede do lado esquerdo, um pequeno vestíbulo que era chamado de chapelaria. Eu me lembro como se fosse hoje isso, porque eu cheguei a me apresentar naquele teatro. Você se lembra disso, Rony? Era uma chapelaria que era muito usada antigamente também, né? Sem dúvida, me lembro. Eu ainda uso chapéu, Beto. Ele caiu em desuso, levando a nossa querida e auspiciosa fábrica de chapéus Prada a falência, talvez, né? Não sei se esse é o termo correto, mas o fato é que o chapéu caiu em desuso. Para mim, não é porque sou careca, não é preciso do chapéu. Mas a chapelaria foi muito utilizada nas construções públicas e em algumas residências particulares, durante um período da história, não é? A gente identifica isso em diversas construções. É uma questão curiosa, não é? Hoje as residências não possuem mais, não é? Este recurso, este ambiente arquitetônico, mas eu pude identificar isso em algumas obras históricas, não é? Das quais eu pude conhecer. Bom, Ronei, você está falando de espaços privados, né? Agora, deixa eu aproveitar e te fazer uma outra perguntinha. Em relação às adaptações também, acredito que tenham ido até a sua mesa alguns pedidos de mudança, de alteração e adaptações desse novo cenário quase pós-pandemia. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das questões fundamentais, Beto, é reduzir a quantidade de pessoas nos espaços públicos, reduzir a quantidade de pessoas em um único ambiente. Isso é fundamental. O outro aspecto que eu tenho sido procurado, Beto, é para readequar espaços de empresas, espaços administrativos. 50% a 60% do corpo administrativo de uma empresa hoje não trabalha mais no local. A ideia remoto veio para ficar.
Tem empresas que estão trabalhando 2 dias presencialmente e 3 dias remotamente. E estes espaços, onde havia uma quantidade considerável de funcionários trabalhando, ficaram obsoletos. Então, a readequação desses espaços também tem sido uma solicitação, mediante esta nova realidade que está sendo colocada para nós, não é? Que nos impõe um convite para o trabalho remoto. O que nos leva a uma outra questão também, não é, Beto? A questão da ergonomia do trabalho remoto doméstico. É preciso que o funcionário que trabalhe em casa tenha uma boa cadeira, uma boa mesa, tenha uma mesa bem iluminada e condições de salubridade e ergonomia para que possa desenvolver o seu trabalho. Eu não pesquisei sobre isso, mas uma doença ocupacional do trabalho remoto pode pesar juridicamente sobre o empresário. Eu estou certo disso. Portanto, é fundamental que tanto quem trabalha no trabalho remoto, tanto quanto o patrão que estimula o trabalho remoto, tenha lá suas preocupações com relação ao ambiente de trabalho, né? É uma questão interessante que surgiu para nós com a pandemia, né? Bom, aliás, eu sofro desse problema todo dia, né? Eu acabei me adaptando também numa bancada, estou provisoriamente sentado numa banqueta e alguns efeitos nas minhas costas já estão sendo sentidos por conta disso. Você tem toda a razão. Agora, eu não posso deixar de perguntar o seguinte: você estava falando de chapéu, a gente lembra das indústrias Prada, né? Uma das precursoras do desenvolvimento aqui da nossa cidade, mas vale lembrar também que o edifício Prada recepciona a nossa prefeitura, sede da prefeitura municipal aqui do nosso município. E eu lá trabalhei por 3 anos, enquanto estava na Secretaria de Esportes aqui de Limeira. Embora seja um prédio robusto, antigo, um pé direito enorme, etc., mas recentemente eu fui fazer uma visita ao secretário de Esportes, o Luiz Augusto Zanon, e eu vi que aquele ambiente no qual eu trabalhava estava praticamente totalmente fechado, né, com ar-condicionado e as salas divididas e tal. E você, claro, conhece bem a nossa prefeitura. Será que não seria interessante também para que os nossos administradores públicos, a bem da proteção, né, dos servidores, não fizessem uma revisão nesse prédio tão antigo lá do edifício Prada, Ronei? Roberto, a sua pergunta é extraordinária. Eu vou lhe dizer o seguinte: a vigilância sanitária, que tem sede lá naquele prédio, ela exige que nós façamos... Eu estou fazendo o projeto do Recanto dos Idosos Nossa Senhora Aparecida, vinculado ali à Igreja Santo André. Ali são 22 idosos que moram ali, não é? Residem, e eu estou fazendo o projeto de licenciamento na vigilância sanitária, de forma voluntária, dando a minha contribuição social para aquela instituição, que cumpre um papel fundamental para a cidade. Enfim, a vigilância sanitária tem exigido que os espaços com ar-condicionado daquele local, daquela localidade, tenham ar-condicionado com renovação de ar. O que significa dizer, Beto? O ar-condicionado que tem aqui na minha sala, ele não possui renovação de ar. Ele pega o ar interno, gela e devolve para o meio ambiente. Portanto, não há uma renovação do ar externo. Não é retirado o ar de dentro, jogado para fora, e tirado o ar de fora e jogado para dentro, feito um ciclo de renovação de ar. A vigilância exige que os espaços de permanência de pessoas, sobretudo neste momento de pandemia, os aparelhos de ar-condicionado possuam renovação de ar, Beto. Porque eu não posso deixar o ar confinado durante muito tempo no espaço. Porque isso, inclusive, promove a circulação do vírus. Eu preciso fazer com que o ar interno vá para o meio externo. E, por sua vez, o ar externo venha para o meio interno, numa troca. Não é? Nós chamamos isso de renovação de ar. Os aparelhos de ar-condicionado que não proporcionam renovação de ar, eles não são adequados para espaço de permanência de pessoas. Não é? Isto precisa ser revisto a partir de um projeto de substituição destes aparelhos que já são hoje obsoletos. E outra coisa também que nós temos pendências, né, na sede da prefeitura é a questão de acessibilidade. Isso já foi denunciado há muito tempo e que eu me lembro, assim, claro, eu devo estar enganado, que eu me lembro só existe um elevador ali próximo ao gabinete do prefeito, até o piso superior, mas eu não me lembro que tenham sido feitos vários elevadores lá na prefeitura como seriam necessários, né, Ronei? Hoje tem um segundo, Beto, na entrada principal da prefeitura, logo ao lado da Secretaria da Saúde. Ali tem um segundo elevador. Então hoje são 2. São 2, mas precisaríamos mais, né, Ronei? Precisaríamos mais, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida.
Tá bom. Ronei, então, fico muito grato aí com a sua participação. Ó, esse tema é muito instigante. Agora, no finalzinho aqui, até eu vou pedir para a Mel fazer uma gravação especial desse momento. Hoje à noite estaremos recebendo aqui, hoje aniversário do nosso Felipe Voit, está no nosso debate Farol, tenho certeza que você irá acompanhar, mas, se possível, hoje nós estaremos entrevistando o presidente da Câmara Municipal, o Lemão do Jeová Rafá, Sidney Pascotto. Se você pudesse participar do nosso debate hoje, você teria alguma pergunta para fazer para ele, Ronei? Ah, claro, sem dúvida, várias, dezenas delas, mas eu vou tentar resumir numa só. Primeiro que eu tenho um respeito muito grande pelo Lemão, convivemos juntos durante 4 anos, e o respeito que eu tenho por ele se mantém até hoje, muito embora tenhamos posições políticas antagônicas, muito embora o que ele defenda do ponto de vista político eu jamais defenderei. A despeito desta nossa diferença, eu tenho por ele grande respeito, não é? Porque eu sou contra as suas ideias, não contra a sua pessoa, não é? Sei separar bem o campo das ideias do indivíduo que as emite. Enfim, feito este preâmbulo, eu diria para o Lemão que a pergunta consiste no seguinte: nós sabemos que haverá eleição agora em outubro, e sabemos que haverá um resultado, alguém se sagrará vitorioso e alguém se sagrará derrotado. Independente de qual seja o resultado eleitoral, a minha pergunta para o Lemão é: você, como presidente da Câmara, como representante legal de um dos poderes da República no município de Limeira, pretende respeitar o resultado da eleição, seja ele qual for? Perfeito, Rony. Agradeço muitíssimo a sua contribuição e vamos acompanhar a resposta do presidente da Câmara logo mais aqui no nosso Debate Farol. Ótima quarta-feira, Rony. Muito bom falar contigo. Sucesso e saúde. Um grande abraço, muito obrigado. Sempre uma alegria estar entre vocês. Para mim é uma grande honra compor este seleto time de profissionais. Muito obrigado. Bacana.